Fala jovem, tudo bem com vocês, galera? Aqui é o professor Alex, começando mais uma aula nessa nossa semana, beleza? Bom, rapaziada, você que acompanha as nossas aulas aí ao longo das semanas, né, nessas semanas que nós estamos em casa, você percebeu, né, que nós já terminamos a matéria de ondulatória, né? Já fechamos a matéria básica toda do nosso curso, né, pessoal? Ótica, já fechamos ondas e também finalizei há 2 semanas a matéria de acústica, lá com algumas questões sobre efeito Doppler. Tudo bem, pessoal? Desde a semana passada nós começamos a falar sobre o movimento harmônico simples. Na aula passada, eu defini com vocês o que era o movimento harmônico simples, quais são as características do movimento harmônico simples. Posso citar aqui a principal característica é que o movimento harmônico simples, além dele ser periódico e oscilatório e periódico, ele também é unidimensional. Então nem tudo que tem movimento periódico é MHS. Fique ligado nisso aí. Tudo bem? Na semana passada também nós falamos sobre as equações, as funções horárias do MHS, né? As equações do MHS, que são da posição ou elongação, porque eu dei o exemplo da mola, da velocidade e também da aceleração. Tudo bem? Eu quero separar aqui hoje, gente, essa aula para resolvermos aqui algumas questões da sua apostila quanto a esse assunto, tudo bem, pessoal? E para isso eu queria te dar alguns exemplos, uma orientação antecipada aqui antes de começarmos a nossa aula, tudo bem? Veja bem, pessoal, contando com o MHS, eu posso citar para vocês 4 importantes tipos de movimento que nós estudamos no nosso curso pré-vestibular. Não necessariamente na minha frente, mas na física como um todo. Muito você viu na mecânica com o professor Edinho, né? Por exemplo, galera, nós temos aqui o movimento retilíneo e uniforme, o famoso MRU, né? Tal que nesse movimento, pessoal, existe a função horária da posição. S, vou colocar assim, ó, S de t, porque ele varia com o tempo, é igual a S0 mais a velocidade, que é constante, vezes o tempo. Tudo bem? Um outro movimento, que também nós estudamos aí na época do pré-vestibular e tudo mais, é o MRUV. A diferença do movimento uniforme para o variado é que no uniforme não há aceleração. E o corpo está em movimento, né? Ele está sempre com a mesma velocidade. No MRUV, o corpo ele tem uma aceleração e essa aceleração está na mesma direção, não necessariamente no mesmo sentido, mas na mesma direção que o deslocamento do corpo, né? E aí, pessoal, eu já tenho aqui 2 funções horárias. Uma função horária para a velocidade, que é o famoso V é igual a V0 mais AT. E como a velocidade varia no movimento retilíneo uniformemente variado, a posição varia mais ainda, né? Então aí nós temos a segunda expressão, que é o S de t, ou S, né, enfim, é igual a S0 mais V0 vezes t mais AT ao quadrado sobre 2, ou meio de AT ao quadrado, como algumas pessoas gostam de explicar. Seguindo em diante, pessoal, nós temos aí também o MCU, que é o movimento circular uniforme, legal? Em que no MCU, pessoal, nós falamos até na última aula, né, sobre a função horária angular, né, que é o θ de t, que é igual a θ0 mais ômega vezes t. O ômega é a velocidade angular, frequência angular. Os ângulos θ e θ0 são os ângulos de fase, né? Ou o deslocamento angular, o final e o inicial aí. Legal? E aí nós chegamos no movimento harmônico simples, né? No MHS. Tudo bem? No MHS, pessoal, eu apresento a vocês 3 equações, como nós vimos na semana passada, que são, bom, a da posição, x de t é igual a vezes o cosseno de φ0 mais ômega t, né? Lembre-se, na última aula o que eu fiz? Eu joguei o valor de θ, né, aqui dentro, aí ficou essa coisa aí, beleza? Nós temos a função horária da velocidade, que é menos ômega vezes a, que multiplica o seno daquilo que está dentro do parênteses.
φ0 mais ômega-t. E da aceleração, em função do tempo, é igual a menos ômega ao quadrado, multiplicado por A, vezes, de novo, o cosseno de ômega 0 mais, de φ0 mais ômega-t, perdão. Beleza? Por que eu escrevi todas essas equações, todas essas funções aí para vocês, pessoal? Porque eu quero discutir com vocês uma coisa, antes de entrarmos nos exercícios aqui da aula de hoje, que é muito importante, né? Uma função, galera, é um instrumento da matemática em que diz que uma informação varia de acordo com outra, beleza? Bom, quem varia com quem já está descrito, digamos assim, nessa informação logo à esquerda da igualdade. Nessa primeira equação aqui, ó, eu tenho que o espaço varia com o tempo. Na segunda é a velocidade que varia com o tempo. Aqui eu tenho o espaço variando com o tempo ao quadrado, é por isso que é uma parábola, né, o gráfico dessa função aí, beleza? Nesse caso aqui o ângulo ele varia com o tempo, beleza? E aqui nós temos a posição, a velocidade e a aceleração do corpo que está em MHS variando com o tempo também, beleza? Mas jovem, a atenção que eu vou chamar para vocês, pessoal, é nas constantes, tudo bem? Lá na função horária da posição no MRU, eu tenho que a posição inicial e a velocidade são constantes. Logo na equação de baixo, a velocidade inicial e a aceleração são constantes aqui. Na equação de baixo, S0, V0 e A são as constantes. Tá, e do MCU? Olha, eu tenho o θ0 e o ômega, são constantes. Lembre-se, movimento circular uniforme. Então a velocidade dele, tanto tangencial como angular, tem que ser constante. Ele não vai acelerar angularmente, nem desacelerar, por exemplo. Legal? Tá aí no MHS, né? Bom, aqui eu já sei que esses carinhas são constantes, ó. Já estou colocando aqui logo. Beleza? E quem está de fora aí do parênteses, quem é constante? A amplitude. A amplitude é constante. E como eu já falei para vocês aqui, ó, a frequência angular. Todas essas informações que estão marcadas em vermelho são constantes. Tudo bem? E assim, galera, você pode resolver uma função quando você tem um valor aí de uma das duas variáveis. Ah, eu quero encontrar a posição, então eu preciso ter o tempo. Ou eu quero encontrar o tempo, então eu preciso ter a posição. Né? Uma coisa ou outra aí. Só que, pessoal, atenção, muita, mas muita atenção. Para você escrever uma função horária, por exemplo, você depende das constantes. Para você escrever, simplesmente para você escrever uma função horária, você precisa conhecer as constantes. Eu estou falando isso, pessoal, porque na aula de hoje, nas questões que faremos aqui, nós iremos utilizar essa ideia, beleza? Repito, para você escrever uma função, você precisa conhecer as constantes, tudo bem? Primeira questão que a gente vai fazer aqui, pessoal, é a questão número 1 da página 57. Ela fala bem assim, ó. O gráfico a seguir mostra a posição em função do tempo de uma partícula em movimento harmônico simples, o MHS, no intervalo de tempo entre 0 e 4 segundos. A primeira coisa que a gente pode ver aqui, pessoal, por esse gráfico, e eu vou chamar muito a sua atenção para isso hoje, é que nesse gráfico que está aqui, isso representa uma oscilação completa. Concorda comigo, pessoal? Ele sai aqui do zero, né? Ele vem para o mínimo, passa pelo zero, vai para o máximo e volta para o zero. Né? A partir do quarto segundo, as coisas elas voltam a se repetir. Né? Então, se o corpo está em MHS, digamos assim, ele está na posição máxima aqui à direita. Ele vem para a posição mínima e depois ele volta para a posição máxima num tempo de 4 segundos. Tudo bem? Pelo gráfico nós já podemos perceber isso aí. A equação da posição em função do tempo para esse movimento harmônico é dada por aquela equação que a gente conhece, né? X é igual a A vezes cosseno de φ0 vezes ômega-t. Pausa, pessoal. Olha só. Muitos autores de literaturas aí de física, né? Desses livros que a gente usa aí, utilizam, galera, a letra φ para representar
o ângulo de fase, né, o deslocamento angular. Eu estou usando aqui o ângulo θ, tá, pessoal? Só que nesses casos aí, galera, tanto φ como θ representam a mesma coisa. O deslocamento angular, o ângulo de fase, essas coisas todas aí. Tudo bem, galera? Fica assim, então? Eu vou utilizar o θ, mas em muitas dessas questões aí aparece o φ. É a mesma coisa. Show de bola, molecada? Vamos lá? A equação, então, tá ali, né? A partir do gráfico, encontre as constantes A, ômega e φ0. Beleza? Então nós vamos encontrar aqui a amplitude, qual é a frequência angular, e repito, pessoal, eu vou utilizar aqui o θ mesmo, legal? Ele me pede para encontrar as constantes, né? E olha que interessante, pessoal, uma constante é uma coisa que não muda, legal? Rapaziada, olhando pelo gráfico aí, olhando para o gráfico, do gráfico, nós podemos tirar aqui pelo menos duas informações. Por exemplo, pessoal, nós sabemos que o eixo x é a região de equilíbrio, né? A partícula ela vai oscilar em torno do eixo x. Show de bola? Do eixo x até o ponto máximo ou do eixo x até o ponto mínimo, qual é o deslocamento aí dessa partícula, pessoal? Você concorda que o A vale 2 metros? A amplitude é essa informação aqui, ó. Beleza? É a amplitude. E como a amplitude é um deslocamento, que eu vou pegar só a parte que me interessa em relação ao valor numérico, então é módulo mesmo, é em módulo, tá? 2 para cima e 2 para baixo. Então a amplitude vale 2 metros. Já temos aí então uma primeira resposta. Beleza? Ele me pediu também a frequência angular. E a frequência angular, pessoal, com o que eu tenho aí na mão, isso depende do tempo, né? Por exemplo, olhando para esse gráfico, o tempo da oscilação dura de 0 a 4 segundos. Então isso significa que essa informação representa o período, né? Período de 4 segundos, né? Essa partícula ela tem essa oscilação completa ao longo de 4 segundos. Beleza? Bom, com essa informação nós já podemos encontrar aqui o ômega. Tá legal? E pessoal, olha só. Eu vou, assim, sempre lembrar com vocês, é claro, mas eu não vou deduzir aqui hoje, né? Porque vocês já tiveram aula disso, das equações lá do MCU. Tudo bem? O que é frequência angular, pessoal? Eu posso falar que essa frequência angular ela vai ser o quê? Ela vai ser 2π, né? Uma volta completa, dividido no tempo. Tá legal, pessoal? Uma volta completa em relação ao intervalo de tempo. Isso aí tem até a ver com o conceito de frequência mesmo, né? Tanto é que ele é inversamente proporcional com o período, lembra disso, né, galera? Então vamos lá. Eu tenho que a frequência angular, ela vale 2π dividido por 4. Ou seja, ela vale π sobre 2 radianos por segundo. Legal? Isso significa o que, pessoal? Significa que essa partícula, que ela está em movimento harmônico simples, ela tem uma pulsação, digamos assim, no MHS de π sobre 2 radianos por segundo, 90 graus por segundo, né? Então lembra, quando na última aula nós comparamos o movimento do MHS com um movimento circular, lembra disso? Então, assim, a relação entre esse MHS e o movimento circular é como se a partícula estivesse em movimento circular, propagando-se, né, digamos assim, 90 graus a cada segundo. Então, no primeiro segundo são 90 graus, no segundo segundo mais 90, 180, depois 270, e para concluir, 4 segundos, concluir os 360 graus, os 2π radianos, por exemplo. Legal? E para calcularmos aí, pessoal, o ângulo de fase inicial, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou utilizar a equação da posição, né? X. Eu não vou colocar x de t, não. Vou colocar só x mesmo, igual ele colocou aqui. X é igual a, né? Multiplicado pelo cosseno de φ0, ou
θ0, né, como nós estamos utilizando, mais ômega t. Tudo bem? Olha só, pessoal, eu posso escolher aqui uma posição, né, algum ponto aí desse gráfico, para trabalhar nessa equação aí. Por exemplo, cara, que tal a gente pegar o ponto 0, né? Que tal pegarmos aqui, então, aquela posição em que tanto o x vale 0, como o tempo também vale 0. Legal? Sendo assim, eu vou colocar 0 nas informações que eu tenho, tá? Por exemplo, ó, 0 aqui no lugar de x e 0 aqui no lugar de t. Tudo bem? Isso vai ser igual a A. O A vale quanto? Lembra lá? A vale 2, né? 2 metros. Então, 2 que multiplica o cosseno de quem? Do θ0, que eu não conheço esse valor, vezes aí, pessoal, o π sobre 2, que é o valor do ômega. Tá legal? Parada aqui é a seguinte, fechando aqui o parênteses, galera, essa parte aqui vai zerar, não vai? Então, dentro aqui, ó, fica o seguinte, ó, 0, que é igual a 2, vezes o cosseno de θ0, porque essa parte aqui zerou toda, não foi? Beleza. Esse 2 aqui, pessoal, ele passa para o outro lado dividindo, 0 por 2 é 0, então o cosseno de θ, o cosseno de θ0 é igual a 0. A pergunta é a seguinte, pessoal, qual é o ângulo cujo cosseno resulta em 0? Você concorda comigo, pessoal, que esse ângulo aí não é π sobre 2? Você lembra disso, pessoal? 90 graus, o cosseno de 90 graus não é 0, né? Então, nós podemos falar que o ângulo de fase inicial, ele vale π sobre 2 radianos, né? Então eu já tenho aqui a minha resposta. A minha resposta é 2 π sobre 2 radianos por segundo e π sobre 2 radianos, né? Que é o ângulo de fase inicial. Tá legal? Qual é então aqui a resposta? Letra C. Beleza? Resposta letra C. Eu vou além, tá, pessoal? Vou além com vocês. Como eu falei agora na introdução da aula, para você escrever uma função, ele não pede isso na questão, fica tranquilo, mas é um a mais. Para você escrever uma função, você precisa conhecer as constantes. A questão, ela me pede para eu encontrar o valor das constantes, e nós encontramos, tá? Vamos escrever essa função horária aqui assim, ó. Vamos lá, em azulzinho mesmo, ó. X de t é igual a A. A vale quanto? A vale 2, que multiplica o cosseno de θ0. θ0 vale quanto? π sobre 2, mais ômega t. Ômega vale quanto? π sobre 2, radianos por segundo, né? Vezes o tempo. Olha que lindo, cara, isso aqui. Essa aqui, galera, é a função horária da posição, né, do MHS, escrita, né, de acordo com as informações que nós encontramos aí. Olha que bonito. Eu só coloquei nessa expressão o valor das constantes. Agora, se eu quiser saber qual é a posição, sei lá, no tempo de 50 segundos, eu coloco 50 aqui e eu vou descobrir qual que é o valor do x. Maneiro, né, galera? Resposta letra C. Próxima questão é a questão 3 da página 57. Ela diz assim, ó: uma partícula realiza um MHS, movimento harmônico simples, segundo a equação. Já tenho a equação, o que a gente faz? Já vamos anotar as constantes. Show de bola? Vamos lá, galera. Bom, se você não lembra ainda, eu vou escrever aqui do ladinho, ó. X é igual a A, que multiplica o cosseno de θ0 mais ômega t. Tudo bem? Olha, a primeira informação pós-igualdade, né, é a amplitude, né? A amplitude, então, aqui, ó, vale 0,2. Tá tudo no SI, ele fala aqui na questão, ó, SI, beleza? Então, eu tenho que o meu A, ele vale 0,2 metros. São 20 centímetros de elongação máxima ou mínima, né, dependendo da posição aí. Beleza?
Ó, o θ0 aqui, galera, ele é a primeira informação dentro do parênteses, legal? Então, ele vale quanto? θ0 é igual a π sobre 2. Então, o movimento aí esse movimento harmônico simples, digamos assim, quando comparado com o circular, começa, né, na posição angular ali de 90 graus. E π sobre 2 é, aqui ó, π sobre 2 é o valor do ômega. π sobre 2 radianos, aqui é radiano, né? E aqui é radiano por segundo. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza. Aí, galera, é o seguinte. A partir da posição de elongação máxima, você estica, né, aquele corpo lá, que ele está preso a uma mola, por exemplo, o menor tempo que a partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio é qual? Beleza. Olha só, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, o movimento circular uniforme ele é comparado com o MHS, lembra disso? O movimento circular uniforme ele não é dividido em 4 partes. Primeiro quadrante de 0 a 90, segundo quadrante de 90 a 180, terceiro quadrante de 180 a 270 e de 270 a 360 é o quarto quadrante. Show? O MHS, pessoal, ele também é dividido em 4 momentos. Pensa comigo, ó. O corpo está na posição... Eu vou fazer mímica mesmo aqui, tá? Presta atenção. O corpo está na posição de equilíbrio, beleza. Eu vou esticar ele aqui para a direita, legal? E o primeiro quarto do movimento desse corpo é sair da posição de elongação máxima e passar pela posição de equilíbrio. Depois da posição de equilíbrio até a posição de elongação mínima. Da posição de elongação mínima até a posição de equilíbrio mais uma vez. E da posição de equilíbrio até a posição de elongação máxima para fechar a oscilação completa. Show de bola? Então, se esse corpo... Olha só. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma linhazinha aqui, né? Aqui é a posição de equilíbrio. Esse corpo está aqui na posição de 0,2, né? Lembrando que esse x aqui está em metros, digamos assim. Beleza? Como é que eu sei que é 0,2? É por causa da amplitude aqui. Tudo bem? Aí, no caso, pessoal, o corpo ele está nessa posição aqui, ó. E ele vai chegar até essa posição aqui. Ou seja, ele vai da posição de 0,2 a 0 em quanto tempo? Olha, pessoal, uma coisa que eu sei é que esse tempo aí, ele vale 1/4 do período, cara. Ele vale 1/4 do período. Se eu dividir... O período é o tempo em que o corpo sai da posição de 0,2, vai até a posição de menos 0,2 e volta para a posição de 0,2. Esse é o período. Então, para ele sair da posição de 0,2, que é a posição de elongação máxima, e passar pela posição de equilíbrio, eu tenho 1/4 do movimento, né? 1/4 aí do tempo total. Tudo bem? Então, foca nessa informação aqui, certo? Uma coisa também que eu posso pensar aqui é o seguinte, galera. Pensa comigo, ó. O que é frequência angular que nós vimos na nossa última questão? Frequência angular não é 2π dividido pelo valor do período, né? E eu sei também, pessoal, que o valor aí de ômega está aqui, ó. É π sobre 2, beleza? Trocando de lugar ali, né, galera, um com o outro, nós temos que o tempo, né, o período, né, é igual a 2π dividido pela frequência angular. Ou seja, o período ele é igual a 2π dividido por π sobre 2. Fazer aquela jogada, né, pessoal? Repetir a primeira, 2π, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 dividido por π, certo? Corta π com π. Então aí o valor do período, né, vale 4. Período é igual a 4 segundos. Matamos a questão, né, pessoal? Porque eu sei que esse corpo ele sai da posição de elongação máxima, dá um rolé, volta para a posição de elongação máxima,
num intervalo de tempo de 4 segundos, né? Só que a questão ele pergunta aqui, ó, a partir da posição de elongação máxima, o menor tempo em que essa partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio, o menor tempo, né? Vai ser 1/4 disso aí, ó. Então, pegando essa expressão aqui, nós temos o quê? Nós temos que o tempo é igual a 1/4 do período. Eu sei que o período vale 4 segundos. Então, esse intervalo de tempo aí é de 1 segundo. Perfeito? Resposta à letra D. Show de bola? Letra D de demorou, passei no vestibular. Estou preparado para alcançar o meu sonho. Vai rolar, tá, pessoal? Se Deus quiser, vai rolar, beleza? Pode marcar a letra D aí, pessoal. Vamos para a próxima questão. Questão 5 da página 58. Uma partícula descreve uma trajetória circular no sentido anti-horário, centrada na origem do sistema de coordenadas com velocidade de módulo constante, tá? A partícula está em MCU. A figura a seguir é a representação gráfica da equação horária da projeção do movimento da partícula sobre o eixo X. Vamos analisar com calma, ó. A figura a seguir é a representação gráfica da equação horária da projeção do movimento da partícula sobre o eixo X. Vamos lá. Eu tenho uma partícula em movimento circular uniforme. Se eu projeto o movimento dessa partícula em MCU, só que no eixo X, isso significa, portanto, pessoal, que eu estou fazendo essa projeção e o que aparece é um MHS. Show? O MHS é uma projeção unidimensional do MCU. Tudo bem, galerinha? Show de bola? Então tá. Então tem esse movimento louco aí. Beleza? A partir das informações contidas no gráfico e sabendo que a partícula no instante t igual a 0 se encontra no primeiro quadrante, né? No tempo igual a 0, a partícula não está na posição 0. Ó, no tempo igual a 0, a partícula está na posição 2,5. 2,5 metros. Show? Aí ele pergunta aqui, ó, o raio da trajetória da partícula. Galera, o raio da trajetória da partícula é a mesma coisa que a amplitude do movimento harmônico simples. Se você parar para analisar aqui, ó, a distância da região de equilíbrio até o ponto de máximo ou de mínimo vale 5 metros. Tudo bem? Tranquilão aí, né, galera? Rapaziada, olha só, galera. Parada é a seguinte aqui. Letra B, o módulo da velocidade da partícula. Eu vou calcular isso aqui em cima, ó. Qual que é a velocidade dessa partícula? Tudo bem? Parada é a seguinte, galera. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu sei, igual nós vimos na última questão aí, ó, que a minha frequência angular, ela é igual a duas coisinhas, tá? A minha frequência angular, ela é igual a 2π sobre o período, né, como nós estamos conversando aqui. E eu sei também que a minha frequência angular, pessoal, ela vale o quê? Ela é a mesma coisa que a velocidade dividido pelo raio da trajetória, tá? Você lembra dessa expressão aí, pessoal? V é igual a ômega-r ou ômega é igual a V sobre R. Nós utilizamos essa definição na nossa aula agora anterior, na hora de definirmos aí a função horária da velocidade. Eu posso falar, pessoal, que a partícula ela tem essas duas informações, a frequência angular. Então eu vou usar essa partezinha aqui, ó. Show de bola? Olha só, 2π dividido por quanto? Galera, qual que é o período, cara? Eu sei que o eixo X aqui representa o tempo, né? Mas qual que é o período? O período não é o tempo de uma oscilação completa? E eu já te ensinei a fazer essa análise, hein, galera? Olha só. Se eu começo aqui, ó, dessa posição, qual que é o ponto mais à frente, equivalente a esse ponto aí, tal que a partir desse ponto mais à frente, a oscilação ela se dá completa. Seria esse ponto aqui, ó, tá vendo? Olha, do 2,5 em diante, ele vai descer aqui, né? Desse pontinho aqui em diante, ele também vai descer. A distância em metros desses dois pontos aí dá o comprimento de onda, só que como o eixo aqui x é o eixo do tempo,
Essa distância é o tempo de uma oscilação completa, que no caso é o período, tudo bem? O período aqui, galera, vale 4π. Ah, estranho esse período com π aí, né, professor? Não discordo, mas é o que está aí. Legal? Isso aqui é igual a velocidade, que eu não sei quanto que vale, dividido pelo raio, né? E o raio nós já sabemos quanto que vale. O raio vale 5 metros. Tudo bem? Bom, eu posso cortar aqui π com π, beleza? Já vou passar para lá esses 5 metros aí multiplicando. Então fica assim, ó, V é igual a 2 que multiplica os 5 metros dividido por 4. 5 vezes 2 é igual a 10 metros, dividido por 4, 2,5 metros por segundo, né? Tem um segundo aqui embaixo que eu não coloquei, enfim, desculpem. Tá aqui, ó, metro por segundo, 2 metros por segundo e meio. Legal? E vamos fazer aqui a letra C. O que ele me pede na letra C? A equação horária da projeção do movimento da partícula sobre o eixo X. Vamos lá. Bom, como eu falei na introdução dessa aula de hoje, pessoal, para você escrever uma função horária que seja, você precisa conhecer as constantes, não é? Primeiramente, vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui em cima, ó. X é igual a A vezes o cosseno de θ0 mais ômega-t. Beleza? Constante aqui, ó, eu tenho amplitude, eu tenho o deslocamento angular inicial ou o ângulo de fase, e eu tenho aqui a frequência angular ou pulsação do MHS. Eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho o A, legal, ele vale 5. Eu não tenho, cara, esse valor aqui porque eu não calculei, mas eu posso calcular aqui agora, ó. Tipo assim, a velocidade não vale 2,5, o raio não vale 5, então aqui vale meio, né? Meio. Concorda, pessoal? Eu tenho aí a velocidade, o raio, né? Então, ele vale meio, digamos assim, radiano por segundo. Meio radiano por segundo aí é a frequência angular. Tudo bem? E aí, o ângulo de fase inicial, eu preciso fazer o seguinte. Olha só. Eu vou pegar aqui, galera, a função horária que está aqui, e eu vou escolher um ponto, que eu conheço as informações desse ponto. Eu gosto de pegar esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, qual que é o valor da posição? 2,5. Então, x vale 2,5. 2,5 é igual a quanto? A. A vale quanto? 5. Beleza. Vezes o cosseno, abre parênteses aí, ó. Φ0, θ0 eu não conheço. Beleza? 1 sobre 2, por exemplo, aí meio, né, é o valor da frequência angular. E, pessoal, naquele ponto que eu escolhi lá, o tempo vale 0. Beleza? Se o tempo vale 0, ele vai zerar essa parte toda aqui. Beleza? Então eu tenho o seguinte aqui, gente. Por exemplo, esse 5 passa para lá dividindo, né? Então fica assim, ó. 2,5 dividido por 5 é igual a cosseno de θ. Beleza? Cosseno de θ é igual, θ0, né? É igual a 1 sobre 2. E aí é o seguinte, né, pessoal? Qual é o ângulo cujo o seu cosseno dá meio? Pô, você concorda comigo, pessoal, que esse ângulo aí não é 60 graus? 60 graus não é π sobre 3 radianos? Concordou comigo, pessoal? Lembrou disso aí, né? Show de bola! Agora, para finalizar a questão, o que eu tenho que fazer? Escrever a função colocando as constantes, apenas isso. Então fica assim, ó, x de t é igual a que vale 5, vezes o cosseno de θ0, θ0 vale π sobre 3, mais, quanto que vale mesmo lá tá aqui, ó, frequência angular, fica bonitinho, ó, 1 sobre 2 vezes o tempo. Voa lá!
Questão respondida, tá, pessoal? Então, galera, olha só. Esse primeiro momento aí da matéria de MHS tem essa questão mesmo aí de análise gráfica, muito algebrismo. Você perceba aí, pessoal, que as funções lá do MRU, MRUV e MCU são todas funções polinomiais, né? Funções do primeiro grau ou do segundo grau. Já as funções aqui do MHS, meus anjos, são funções trigonométricas, tudo bem? São funções que dependem do cosseno e dependem do seno. Legal? Essa questão está respondida e vamos fazer mais uma questão, galera. Vamos lá? Questão número 6 da página 59. Fala bem assim. Quando a corda de uma guitarra é tocada, seus pontos vibram executando movimentos harmônicos simples. Olha que legal, né? O elemento da corda, ela vai oscilando, né? Aquele elemento, não é a onda da corda toda não, é o elemento da corda, aquele pedacinho lá, ela vai vibrando para cima e para baixo, que ele fala que está em MHS, né? Nesse tipo de movimento, a distância x de um ponto da corda até a sua posição de equilíbrio varia com o tempo de acordo com a função periódica senoidal, dada por aquela famosa função que nós já estamos cansados de vê-la, né? Onde A é a amplitude de oscilação, θ0 é o ângulo de fase inicial. Viu aí, pessoal? Essa é uma questão que ele utiliza não o φ, mas ele utiliza o θ, né, para falar do ângulo de fase inicial. E ômega é a frequência angular que se relaciona com a frequência f de vibração da corda, de acordo com aquela relação ali. Ômega é igual a 2πf. Você lembra que ômega é igual a 2π sobre t? Ou 2π vezes f, de boa. A figura abaixo mostra o gráfico do deslocamento x de um ponto da corda de uma guitarra em função do tempo, né? Então, por esse gráfico aí, nós já temos algumas informações, né? Vamos lá, ó. Para esse ponto da corda, temos que a amplitude A e a frequência angular ômega são respectivamente iguais a quanto? Mole pra gente, né, pessoal? Depois de tudo que a gente já fez nessa aula de hoje, isso aí fica tão tranquilo, né? Quero saber qual que é a amplitude, quero saber qual que é a frequência angular. Mole pra nós, moleque. Vamos lá? Amplitude vale 1 metro, né, pessoal? Já é só olhar para o gráfico, né, pessoal? Aqui, ó, da posição de equilíbrio... minha chave aí, que maneiro. Posição de equilíbrio até o ponto máximo, ou a posição de equilíbrio até o ponto mínimo, eu tenho 1 metro... 1 milímetro, né? Eu tô respondendo errado aqui. 1 milímetro, né? Tá aqui a legenda, né? 1 milímetro de amplitude. Verdade, né? Imagina a corda de uma guitarra oscilando 1 metro. Imagina, 1 metro. Você vai tocar a guitarra, meu Deus do céu. É bem pouquinha coisa mesmo. Agora, a frequência angular, pô, fica fácil aqui, né, irmão? Se liga na ideia. Eu tenho aqui que a frequência angular é igual a 2π dividido por quem? Pelo período. Beleza? O período, rapaziada, ele vale quanto? Vamos ver aqui, ó. O período é isso aqui, ó. É esse tempo aqui, que ele sai daqui e vem até aqui. Se o eixo x fosse representado pela posição, a distância do 0 até esse 2 aqui seria o comprimento de onda. Mas é de tempo, né, pessoal? Só que eu vou chamar a sua atenção. Esse tempo não é tempo de 2 segundos, tá? É um tempo de 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Because, professor, because. Cara, because, milissegundo, né, pessoal? Milissegundo é a milésima parte de 1 segundo. Então, eu tenho que multiplicar esse 2 por 10 a menos 3. Tudo bem, pessoal? 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. 1 ml é 10 a menos 3 litros. 1 ms é 10 a menos 3 segundos, né? Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2. E aí eu faço o seguinte aqui, ó. Esse 10 a menos 3, esse 10 a menos 3 aqui, ele pode subir para... Não, Círio, não é com você que eu quero agora. Ele pode subir aqui, né, para o numerador, e o preço que ele paga é simplesmente mudar aí o sinal, né, do seu expoente. Então ele fica π vezes 10 a terceira radianos por segundo. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não tenho resposta, porém, sabemos que 10 a terceira vale 1000. Então é 1000π
radianos por segundo. Professor, não tá rápido demais não isso aí? Meu brother. A quinta corda da guitarra, que é a corda Lá, em 1 segundo ela vibra 110 vezes. Né? Em 1 segundo ela vibra 110 vezes. Então a frequência angular é rapidona mesmo, cara. Pode crer que é rápida mesmo. Beleza? Então 1 milímetro e 1000 pi radianos por segundo é a resposta aí da nossa questão. 1 milímetro, 1000 pi, resposta letra B. Molecada, falei que essa seria a última questão, mas dá pra gente fazer mais uma. Vamos pra próxima aí, pra fechar nossa aula de fato? Questão número 1 da página 60, lá de Taubaté. Vamos lá, ó. Uma partícula oscila ao longo do eixo X com um movimento harmônico simples dado pela expressão que está ali, ó. De cara já sei o seguinte, ó. Qual que é a amplitude? 3, né? 3 centímetros, tá ali, ó. Qual que é a posição angular inicial, né? O ângulo de fase inicial? Meio π, ou π sobre 2, né? Digamos assim. E a frequência... Aliás, minto, errado. O ângulo de fase inicial é esse aqui, ó. Porque quem está multiplicando com o tempo é a frequência angular. Olha lá, hein, molecada. Vamos lá, ó. Então vamos lá, tal, tal e tal. Nessas condições pode-se afirmar que a amplitude, a frequência e a fase inicial valem respectivamente quanto? Amplitude vale 3 centímetros, tá? A frequência eu vou calcular ainda, tudo bem? Mas o ângulo de fase inicial vale quanto? Tá aqui, ó, 3π sobre 2. 3π sobre 2. Para a gente calcular aqui a frequência, pessoal, olha o vocabulário, ok? A frequência que ele me pede está calculada em hertz. É a frequência true, né? A frequência mesmo, não é a frequência angular não, tá? Porém, sabemos, molecada, que a frequência angular é igual a 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Legal? E aí, molecada, nós temos que a frequência é igual a ômega dividido por 2π. Legal? Quanto que vale então aí a frequência angular, pessoal? Tá aqui, ó. Meio π. Meio π radianos por segundo. Legal? Então a gente pode fazer bonitinho assim, ó. 1 sobre 2π dividido por 2π. Vamos repetir a primeira. 1 sobre 2 vezes π. E multiplicar pelo inverso da segunda. 1 sobre 2π. Eu posso cortar aqui o π com um π. E o 2 de baixo, eles se multiplicam, né? Então isso aqui dá quanto? A frequência é igual a 1/4 de Hertz. Tudo bem? E aí respondemos a questão, né? Ó, amplitude vale 3, frequência vale 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 0,25, né? E eu tenho 3π sobre 2, resposta letra E. Show de bola, pessoal? Só marcar aí. Essa questão ficou bem facinha, né? Só ter cuidado, porque a ordem dos fatores aqui na soma não vai alterar a resposta final, né? Então você tem que lembrar, pessoal, que quem multiplica o tempo é a frequência angular. Quem está sozinho aqui, né, o termo isolado, que é o ângulo de fase inicial. Já é ou já era, molecada? Bota fé? Então, assim, essa aula foi uma aula para a gente treinar aí essas ideias de como que você escreve uma função horária, como é que você trabalha com as informações de uma função horária, e é basicamente isso aí, tá legal, pessoal? Na semana que vem, pessoal, iremos estudar sobre movimentos oscilatórios que não necessariamente são MHS. Beleza, pessoal? Tá combinado então? Professor Alex fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!